paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Mateus. A paz do Paz do Senhor, Senhor. a paz do Senhor, queridos irmãos, irmão Mateus, a irmã Manu, a todos os professores, sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor, irmã Rosimar, irmã Manu, você, querido professor, professora. E neste momento em que você esteja aqui assistindo a este vídeo, a esta aula, o Senhor possa te abençoar grandemente e te trazer ensinamentos para enriquecer a sua aula. Isso mesmo, né? Então, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, hoje com o Momento Pedagógico. E nós estamos hoje com o Momento Pedagógico da lição de número 12, que tem por título o Modelo de Missões da Igreja de Antioquia, né? E essa lição, ela é bastante enriquecedora para nós, né? Porque vai enfatizar aquilo que nós já sabemos, né? Que é aí a ação do Espírito Santo. Irmão Mateus, quais são os objetivos da lição de número 12? Meus queridos, os objetivos desta lição tão importante, temos três objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. A lição também tem, por segundo objetivo, expor a sua natureza missionária e, por fim, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Amém. Irmã Rosimar, qual é a verdade prática? Nós temos aqui, queridos, que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. É verdade. Então, quando nós vemos, né, professor, os objetivos, eles vão responder, vão estar distribuídos ali nos tópicos da lição, e a verdade prática é exatamente aquilo que ela traz como um resumo, uma síntese daquilo que nós precisamos aprender, mas não só ouvir e guardar no coração, mas também, assim, praticar, tá? Então, nós estamos aqui hoje para trazer para você algumas dicas de modo que no seu planejamento você possa introduzir não só essas dicas, mas também outras pesquisas que você faça dentro aí da distribuição desses tópicos, considerando a verdade prática, os objetivos desta lição. Amém? Então, vamos começar com o irmão Mateus. Qual é a dica que o irmão traz hoje para a nossa lição de número 12? Amém, meus irmãos. Meus irmãos, querido professor, querida professora, nós temos, a nossa irmã Rosimar bem falou, uma verdade prática muito interessante. Uma verdade prática que nos traz o, o impulsionador ou aquele que pode nos trazer verdadeiramente o exercício de missões. E eu quero fazer menção mais uma vez à verdade prática, porque eu vou basear a minha dica, aquilo que eu quero propor a você, professor e professora, baseado na verdade prática. E a verdade prática, mais uma vez, ela vai dizer assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, essa verdade prática, ela é composta por pequenas ou por poucas palavras, mas ela tem um significado e uma natureza muito grandiosa e muito importante por trás e nas entrelinhas do que ela nos apresenta. Então, a lição, ela em consonância com a Bíblia, ela nos mostra que a igreja de Antioquia, ela praticava coisas comuns, coisas normais em que todo cristão deve praticar, que é orar, que é jejuar, que é buscar a palavra do Senhor, porém, são coisas que são extraordinárias, coisas comuns e extraordinárias. Parece até um paradoxo, parece até uma oposição, mas não são. Por quê? Mediante o que nós lemos sobre a verdade prática, nós vamos conseguir entender que a prática não tem como você exercer missões desassociado ou separado do impulsionamento do Espírito Santo. Então, eu queria propor a você, professor e professora, não uma dinâmica, não uma dica pedagógica propriamente dita, mas sim propor uma atividade de, após a explanação da sua aula, após a explanação desses tópicos, você trazer, por meio de uma oração coletiva, fazer uma oração coletiva para que o Senhor traga um avivamento para os seus alunos, para a sua congregação, para os seus líderes. Por quê? Porque nós sabemos que é por meio do avivamento, que é por meio do impulsionamento do Espírito Santo que o grande comissionamento ele é alcançado.
Nós sabemos que sem o Espírito Santo, sem o batismo com o Espírito Santo, sem os dons, sem o dom de discernimento, sem o dom que o Espírito Santo pode nos conceder, nós não vamos conseguir exercer esse aspecto missionário de forma tão eficaz e tão importante. Então, por isso, eu sugiro a você que durante a sua aula, ou no momento oportuno, ou até ao final, traga essa oração, faça essa oração, apresente seus alunos ao Senhor, mostre aqueles que têm o desejo de desenvolver missões, mas que ainda não são batizados com o Espírito Santo, que Deus batize, que Deus renove, que Deus traga uma verdadeira, um verdadeiro avivamento, para que a partir daí eles venham alcançar de forma genuína e eficaz o fazer o ídolo do Senhor. Sim, glória a Deus, né? É interessante porque exatamente esse avivamento ele começa individualmente em cada um de nós, dentro deste despertamento, né? Irmã Rosimar, sua dica pedagógica? Queridos irmãos, nós vemos que riquíssima é essa lição, né? Nós vemos aqui muitos exemplos, né, sobre a questão da importância de saber que o Espírito Santo é que dirige, como o irmão Mateus bem colocou. Então, nós vemos aqui, queridos, que a Igreja do Senhor, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Nós vemos isso desde a antiguidade, né? Desde do início de tudo, que o Espírito Santo, ele segue, ele nos conduz, né, à missão. Nós vemos aqui nessa lição, queridos, quantos exemplos, né, a própria lição fala que vai ser estudado a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, né? No caso, a igreja de Antioquia. E nós vemos aqui dois personagens importantes, que é importante frisarmos nessa lição, que seria Paulo e Barnabé. Então, eu acho interessante frisar, e eu queria sugerir a você, professor, a fazer um quadro, né, do itinerário de Paulo e Barnabé. Pode ser utilizado um mapa que você tenha na sua igreja, ou até mesmo você pode levar um mapa digital, no data show, apresentando ali, usando a multimídia, mostrando aquele percurso, né? Nós sabemos da importância que foram estes homens, para o crescimento, para a propagação. Então, seria interessante esse quadro com o itinerário, né, da primeira viagem, pode ser a primeira viagem, de Paulo e Barnabé, para que assim os alunos possam ter um maior conhecimento. Tá bom, professor? Que Deus abençoe. Amém. Né? A minha dica para concluir e fechar aí, após esse desenvolvimento da lição, professor, do estudo desses tópicos, você pode estar fazendo uma lista com os seus alunos sobre quais são as aprendizagens desse modelo de missões que nós vemos nesse relato, no relato dessa lição, dessa história. E aí trazer esse comparativo. O que nós temos também replicado, feito, aprendido, né? Você, mesmo ali quando eram leigos, mas eram leigos que estavam cheios do Espírito, porque tinham não só um relacionamento com Deus, mas tinham conhecimento da lei, né, do Senhor. Então, dentro disso, é interessante pensarmos, refletirmos que associado, né, a o modelo de missão, de missões, na verdade, ele está muito associado a, como o irmão Mateus falou, ao avivamento, mas também ao arrependimento, porque não há avivamento se não houver arrependimento. Para isso é necessário a oração. E se há oração, também é necessário o conhecimento da palavra. Se tem conhecimento da palavra, aí vem esse anunciar, não só a partir da minha vida prática, mas também da minha fala, das minhas atitudes, né? Então, dentro disso, a história relatada aqui na lição, ela vai trazer elementos que vão também nos ensinar a como fazer isso. Então, faça uma lista junto aos seus alunos. Isso mostrará quem estava atento, né, ali ao momento do estudo, até as colocações pertinentes, aos exemplos que você tem levado. Então, isso vai fazer com que facilite esse momento aí de construção de lista. O que eles estavam fazendo, o que eles faziam e o que nós podemos aprender com eles. Dentro dessa lista, vocês podem aí construir coletivamente e pensar a prática evangelística, né, da igreja de vocês e como aplicar
essa aprendizagem à nossa realidade. Então, desde já, né, agradecemos a direção do DENEC pela confiança, pela oportunidade. Desejamos a você, professor, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para ensinar e abençoar a vida dos seus alunos. Querida irmã Rosimar, quais são as suas considerações? É isso mesmo, Manu, né? Que Deus possa continuar usando poderosamente a você, professor, né? Lhe concedendo uma aula abençoada. Hein? Irmão Mateus, quais são as suas considerações? Minhas considerações finais são, a partir de tudo isso que nós falamos e tudo isso que o Senhor nos impulsionou a falarmos, eu quero que desejo, professor, professora, que sua aula seja uma aula riquíssima da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada aluno seu, de cada aluna sua, para que traga, como a irmã Manu bem falou, um verdadeiro arrependimento e traga esse avivamento para que nós venhamos a cumprir a ordem do Senhor de fazer missões. Espero que sua aula seja uma aula maravilhosa e rica da presença do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.